Olá, queridos, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo e o tema de hoje é Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, 14. Por isso diz: Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos por poder nesse momento ouvir da tua palavra, estudar da tua palavra. E eu peço no nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, Deus, para que nós possamos ter entendimento, para que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco. Precisamos tanto da tua direção, precisamos da direção do teu Espírito, precisamos da direção do Senhor, ó Pai. Conduza os nossos passos, tira, Senhor, as armadilhas, tira as ciladas, desvia, Senhor, de todo mal. Ó Pai, protege cada um dos teus filhos, Senhor, visite o lar do teu filho nesse momento, traga paz, traga consolo, traga alegria, traga, Senhor amado, esperança. Em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra venha fluir em cada coração, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Desperta tu que dormes. Quem precisa despertar? Você já pediu para Deus para ser despertado? Eu já, muitas vezes. Amados, nós precisamos estar atentos. E nós precisamos olhar e prestar atenção para aquilo que está diante de nós. Nós precisamos estar atento à voz do Espírito Santo. E entender que o Senhor é aquele que move sobre as nossas vidas. Sim, é aquele que move o sobrenatural. É aquele que move a graça e a misericórdia. É aquele que move o nosso clamor. Lá em Isaías capítulo 52, versículo 1, diz assim: Desperta e desperta, veste a tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, e nenhum incircunciso e nenhum imundo entrará. Veja o que está dizendo. Nós precisamos despertar, sim, despertar para que possamos ter as nossas vestes totalmente santificadas, as nossas vestes santa, para que o Senhor seja glorificado e para que o pecado não venha abundar em nossas vidas. Desperta para quê, queridos? De qual sono? A sonolência espiritual, a apatia espiritual, a indiferença, a frieza na oração, na leitura da palavra, há um desânimo sobre muitos, porque, amados, os problemas, a situação que nós estamos vivido, tem abalado tantas pessoas. Por isso nós precisamos nos firmar no Senhor. Por isso nós precisamos firmar na palavra do Senhor. Por isso nós precisamos estar atento à voz do Espírito Santo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, diz assim: Não durmamos, pois como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Então, queridos, nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos ter um entendimento espiritual, nós precisamos ter a revelação do Espírito Santo, nós precisamos estar atento a tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O que seria dormência para você? É o estado ou característica de quem ou dorme, ou figuramente inércia em relação a ser, a fazer alguma coisa, a se tornar, a tomar uma atitude, é resultado de uma embolia ou falta de ação, entorpecimento, estagnação, marasmo. Quantas pessoas estão vivendo isso, e principalmente nesse período em que nós estamos passando, em que nós precisamos ficar em casa, em que nós precisamos tomar cuidado ao sair de casa. Amados, muitos estão somando com todas essas coisas e mais o desânimo.
É uma oportunidade que nós temos de buscar a presença do Senhor. É uma oportunidade que nós temos de estar falando do amor de Deus. Mas pastor, como que eu vou falar se eu não estou saindo? Nós temos tantos meios, nós temos a internet, nós temos os e-mails, o Zap, o Facebook, assim por diante. Nós temos ferramentas para que nós possamos anunciar a palavra de Deus. Provérbios capítulo 6, versículo 9 diz assim: Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantará desse sono? Veja que Salomão está falando aqui de um sono, está falando de um sono físico e espiritual. Um sono que tem apegado tantas pessoas, e as pessoas têm sido dominadas por esse marasmo. Amados, abre seus olhos. Está passando os dias, está passando os meses, está passando o ano, e você está no mesmo lugar. Deus tem propósito para todas as coisas. E Ele quer extrair nesse momento que nós estamos vivendo, Ele quer extrair o melhor da minha vida e da sua vida. Como que acontece a dormência? Como que acontece, querido? Tem a dormência por causa do pecado. Como eu falei antes. É insensível à palavra, não ouve ao Espírito. A palavra não desperta. Por quê? As vozes das transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Há uma muralha, há uma parede impedindo de você ter comunhão com o Pai, que se chama pecado. Deus ama o pecador. Por isso Ele deu seu Filho unigênito para morrer pelo pecador. Mas Deus não ama o pecado. Guarde bem isso, querido. Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então veja que o pecado impede de nós falarmos com Deus, ou de Deus ouvir a nossa oração. Então, a primeira dormência é a dormência pelo pecado. A segunda dormência é a dormência pelos demônios. Efésios capítulo 2, versículo 2 diz assim: Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Antigamente, antes de conhecer ao Senhor, nós andávamos de acordo com as potestades dos ares, ação demoníacas. Nós agimos conforme a sua vontade. Não deis lugar ao diabo. Amados, só preste atenção, ele não desistiu de você, ele não vai desistir de você. Então você precisa estar atento. Não dê lugar, não dê brechas para que ele entre, para que ele traga a opressão na sua vida, para que ele deixe você doente e para que você venha perder principalmente a sua paz e a presença do Senhor. A dormência pela desobediência. Quantos estão dormindo porque são desobedientes? Nós temos um exemplo clássico lá em Jonas, capítulo 1, versículo 4 a 6. Olha o que diz o texto. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um aos seus deuses, e lançaram no mar as cargas que estavam no navio para aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo deitado, dormia profundamente num sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Como podes dormir? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele lembre de nós, para que não perecemos. Então olha que Jonas estava aqui, nesse navio, porque Jonas estava indo para um outro lugar, não naquele lugar que Deus havia mandado ele ir. Deus havia ordenado a Jonas ir lá em Nínive para trazer uma palavra. E Jonas foi para outro lugar. E por causa da sua desobediência, toda essa tripulação desse navio estava sofrendo sobre essa tempestade ao qual o Senhor permitiu. E Jonas estava ali dormindo tranquilamente, porque ele sabia que essa tempestade era o fruto da sua desobediência. Amados, será quantas tempestades nós temos enfrentado?
ou os nossos entes queridos têm enfrentado por causa da nossa desobediência. Amados, eu peço que você possa olhar para Deus e que você faça a vontade do Senhor. Se arrependa e volte a praticar aquilo que o Senhor tem designado para a sua vida. Não haja como Jonas, para que você não venha a ser corrigido, para que aqueles que estão ao seu lado não venham a sofrer por causa da sua desobediência. A vida de Jonas entrou em declínio, desceu ao nível do mar, lugar mais baixo da terra, em profundo sono, e não percebia a tempestade, porque quando a gente está em dormência, a gente não consegue entender, a gente não consegue perceber as coisas espirituais. Dormência pela divisão do coração. Nós temos lá um exemplo, lá em Atos capítulo 20, versículo 9. Olha o que diz, Atos 20, versículo 9. Estando um certo jovem por nome Eutico, assentado a uma janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante a extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Depois você lê todo esse texto, todo esse capítulo, você vai ver que esse jovem estava em cima do muro. Paulo estava pregando em uma longa pregação. E este jovem adormeceu ali onde ele estava. Só que quando ele dormiu, ele caiu daquele muro. E caiu morto. Paulo desceu as escadas e foi até aquele jovem. E ali ele colocou no seu braço, abraçou aquele jovem e declarou a vida. E a vida voltou para aquele jovem. Às vezes nós estamos em cima do muro. Nós não decidimos para que lado que nós queremos ir. Nós estamos com um pé no mundo e um pé fora, dentro da igreja. Nós estamos com um pensamento fora e o outro dentro. Amados, não tem jeito. Se nós permanecemos em cima do muro, nós iremos morrer. Nós iremos cair. Nós não iremos sobreviver a tudo que está acontecendo no mundo. Nós não vamos resistir. Nós vamos ser enganados pelo nosso próprio desejo e pela nossa própria vontade. Então, querido, levanta onde você está, abra os seus olhos, não permita que você durma, não permita que você entre nessa sonolência, não permita que o seu coração continue se inclinando para as coisas do mundo, mas tome uma decisão definitiva de viver com o Senhor e para o Senhor. O que está acontecendo hoje? Hoje nós estamos no meio de uma pandemia, mas como cristão, como filhos de Deus, estamos no meio de uma provação. Quem tem como propósito provar e ser aprovado? Você tem sido e permanecido na prova? E tem sido aprovado por Deus? E a sua fé, como que ela tem passado por essa prova? Amado, avalie esse momento que você está vivendo. Tudo isso que você está passando. Você tem sido aprovado pelo Senhor? Eu não estou aqui te acusando, amado. Eu estou aqui mostrando para você o caminho para que você possa viver e possa ser feliz e possa desfrutar do melhor que Deus tem para a sua vida. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Feliz o homem que perseverar na provação, porque depois de aprovados receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Então, querido, se você for firme no Senhor, se você tomar cuidado, você será aprovado pelo Senhor e receberá essa coroa da vida. A vida eterna estará com o Senhor, gozando e desfrutando de tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, de 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, considere de motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte coisa alguma. Aleluia! Amém, queridos? Então, seja perseverante. Passe por essas provas, mas passe com o canudo de aprovado. Preste atenção se a tua fé está esfriando. Preste atenção se você já não consegue mais orar como você orava antes. Preste atenção se você não consegue ler a palavra do Senhor. Lembre-se daquela parábola das 10 virgens.
o noivo veio à meia-noite. Por quê? Está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 6, diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, e aí veio o esposo e saiu ao encontro. Aquelas virgens prudentes estavam ali prontas para estar junto com o seu noivo. Nós não sabemos a hora que o Senhor vai voltar. Nós não sabemos a hora que o Senhor irá buscar a sua noiva. Mas nós temos que estar prontos. Nós temos que estar prontos para esse momento. Não pense, amados, que vai vir um aviso, que alguém vai te sacudir você e falar: olha, acorda que é o momento. Não, querido, vai vir no momento em que você não espera, mas que você tem que estar pronto para esse momento. Isso fala de um momento de maior escuridão na face da terra. Quando as prudentes elas tinham azeite na botija, de maneira que estavam atentas e despertaram para a vinda e a despedida e a dedicada de Deus. Tinha uma unção do Espírito Santo sobre aquelas mulheres. Amados, nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo para vencermos esse tempo, um tempo tão difícil, e principalmente para vencermos o pecado. Como despertar a partir da decisão e perseverar? Então vamos lá, queridos. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz lá para nós estarmos atentos à doutrina, ao ensino da palavra. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, queridos, dedique o seu tempo em buscar na palavra de Deus. Busque conhecer mais essa palavra. Nós precisamos despertar, sim, amados, despertar diante de todas essas coisas que estão acontecendo. Precisamos despertar na comunhão. É muito importante nós termos comunhão um com os outros. No Salmo 23, versículo 6, diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amados, nós precisamos ter prazer de estar na casa de Deus. Nós temos que ter prazer de nos reunirmos. Logo nós vamos poder fazer isso com muita liberdade, mas quando há restrições, vamos seguir as restrições, mas vamos estar juntos buscando o Senhor. É muito importante porque um ajuda o outro, consegue ser uma somatória para que o outro consiga vencer, para que o outro consiga. A palavra diz lá em Eclesiastes que o cordão de 3 dobras é mais difícil de romper. Então, amado, nós precisamos um dos outros. João capítulo 17, versículo 23 diz assim: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e amaste como igualmente me amaste. Então, amados, nós juntos somos mais fortes. Onde nós podemos, amado, ter esse despertamento? Como que nós podemos perseverar, amados? Nós podemos perseverar na doutrina, nós podemos perseverar na comunhão, nós podemos perseverar na oração. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, amado, nós precisamos perseverar na oração, perseverar também no louvor, nos salmos, nos hinos, nos cânticos. Lá em Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam sido salvos. Olha que lindo!
Amado, quando há uma comunhão, quando há o louvor, quando há adoração, quando há esse coração, amados, nós atraímos a presença do Senhor. E a presença do Senhor atrai aqueles que estão ao nosso lado. E eles se rendem ao Senhor através do Senhor Jesus que está na sua vida. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19 diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor o vosso coração. Então, queridos, nós precisamos perseverar no louvor, nós precisamos perseverar e viver pela fé. Viver pela fé, amados. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Precisamos perseverar em vigiar. Mateus, capítulo 25, versículos 6 e 13 diz assim: mas à meia-noite ouviu um clamor, aí vem o esposo e sai ao seu encontro. Precisamos estar atentos, precisamos estar com os nossos olhos abertos, porque ele vem, e ele vem buscar a sua igreja, ele vem buscar a sua noiva. Mateus capítulo 25, versículo 13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ah, querido, precisamos perseverar em obedecer ao Senhor. João capítulo 14, versículo 15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Tiago capítulo 1, 22 diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Então, queridos, obedecer exige prática, exige renúncia, exige temor, exige desejo ardente de agradar ao Senhor. No Salmo 19, de 9 a 11, diz assim: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que gotas de favo. Por elas o teu servo é advertido, e grande recompensa em obedecer. Então nós temos prazer em obedecer ao Senhor. A Bíblia fala do sono do justo, do sono reparador, um sono que descansa do refrigério, um sono de confiança, de descanso, em que o Senhor abençoa e livra e direciona enquanto os que dormem. É o sono em meio à provação. Deus traz o livramento. Nós temos o exemplo lá em Jó, capítulo 33, versículo 15 a 18, diz assim: em sonho ou em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então revela ao ouvido dos homens, e ele sela a sua instrução, para apartar do homem daquilo que faz esconder do homem e da soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Você, querido, está sendo despertado por essa palavra. A palavra diz para nós acordarmos. A palavra diz para nós estarmos atentos. A palavra diz para nós sermos obedientes à sua vontade. A palavra diz: desperta tu que dormes. Nós precisamos despertar da dormência pelo pecado. Nós precisamos despertar da dormência dos demônios. Nós precisamos despertar pela dormência da desobediência. Nós precisamos despertar da dormência pela divisão de coração. Queridos, nesse tempo nós temos visto tantas pessoas se esfriar, tantas pessoas se distanciando de Deus, se distanciando do propósito, simplesmente deixando as coisas acontecer, não vigiando. Não deixe de orar, não deixe de buscar, não deixe de colocar a tua vida no altar de Deus. Não deixe de você provar cada dia mais do amor e do poder de Deus. Não deixe em nenhum momento que o fogo se apague. Não deixe, amado. Busque a presença do Senhor. Peça para que o Senhor encha você do Espírito Santo. Peça para que você possa discernir esse tempo e possa viver o extraordinário de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que haja esse despertamento. Eu quero orar para que os seus olhos se abram. E eu quero orar para que o seu coração se renda ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque a tua palavra nos diz que o Senhor está pronto para nos despertar. Tira-nos, Senhor, desse sono.
dessa conformidade, dessa acomodação, dessa falta de sensibilidade. Em nome de Jesus, nós não queremos viver na prática do pecado, mas nós queremos estar com uma vida em santidade, como aquelas virgens prudentes, Deus. Queremos estar com o nosso azeite, com a lamparina acesa, Deus, para a volta do Senhor. Prepara-nos, Senhor. Ó Deus, usa as nossas vidas para que, através do nosso testemunho, vidas venham se converter, venham ser restauradas, venham ser curadas, venham ser transformadas. Pai, eu preciso, Senhor, eu preciso que o Senhor me levante nesse momento. Ó Deus, às vezes eu tento com as minhas forças e não consigo, mas eu estou aqui me colocando diante do Senhor e declarando, Pai, eu quero mais de Ti, eu preciso do Senhor, perdoa os meus pecados, purifica-me, Senhor, me ajude, Senhor, a viver um novo tempo na minha vida. Não permita, Senhor, que as coisas do mundo venham tentar impedir, ó Deus, que eu viva o sobrenatural. Não permita, Deus, que os problemas, ó Deus, que as provações que nós estamos passando diante da pandemia, diante, ó Deus, dos problemas financeiros, do problema sentimental, Senhor, não permita que essas coisas venham impedir de eu ter mais comunhão com o Senhor. Não, Senhor, me ajude a estar mais ligado ao Senhor, ligado à Tua palavra, ligado ao Teu Espírito, e o Senhor tenha plena liberdade para manifestar o Teu poder em nós. Eu abençoo Teus filhos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desperta, querido, desperta enquanto é tempo, porque o Senhor está aqui para agir na sua vida, para mover através da sua vida. Que você venha ser um grande instrumento, repartindo esse estudo com outros. Deus abençoe. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua casa e sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Fique com Deus.